amigos, minhas amigas e meus colegas do YouTube. Vamos dando sequência aqui ao nosso trabalho que eu venho falando sobre improbidade administrativa e especificamente sobre a prescrição prevista no artigo 23, incisos de 1 a 3 da Lei 8.429 de 1992. Nós iniciamos falando aí sobre a prescrição da ação judicial de improbidade administrativa, ou seja, o prazo que eu disponho para ajuizar esse tipo de ação perante o judiciário, tá? Então, transcorrido esse prazo, eu posso dizer que ocorreu a chamada prescrição, ou seja, a perda do exercício desta ação por parte do município e do Ministério Público, normalmente os titulares, as pessoas que ajuizam esta ação na Justiça contra os agentes públicos que, porventura, tenham cometido esses atos de improbidade administrativa. O legislador trouxe essa previsão nos incisos de 1 a 3 do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, no seu capítulo 7, tá? Diz o artigo 23 que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. No inciso 1, que nós já vimos no vídeo anterior, até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 2, que nós vamos ver neste vídeo, especificamente neste vídeo, nós vamos tratar deste assunto hoje. Inciso 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para falta disciplinares puníveis, com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou de emprego. Então, nós vamos tratar desse inciso 2 hoje. Vai ficar o inciso 3 para o próximo vídeo. Então, nós vamos falar do inciso 2, tá? Que fala o seguinte, olha, que prescreve o prazo para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa dentro daquele previsto em lei específica para faltas disciplinares, puníveis com a pena de demissão do serviço público nos casos do exercício de cargo efetivo ou de emprego público, tá certo? Vocês podem observar que, na verdade, o legislador fez referência aqui ao servidor público, ou seja, os atos de improbidade administrativa que são praticados por servidor público, tá certo? E nós precisamos fazer uma distinção aqui, que quando se fala no exercício de cargo efetivo ou de emprego, qual que seria a diferença do cargo efetivo ou de emprego? A diferença se estabelece em razão do vínculo estabelecido entre este agente público e o Estado, né? O município, o Estado que eu quero dizer, é o ente público, né? Em razão do vínculo estabelecido com o agente público, com o Estado, com o município, com a Câmara Municipal, é que eu vou definir se é cargo público ou se é emprego público. E como que eu vou saber disso? O vínculo estabelecido pelo cargo público é de natureza estatutário, enquanto que o vínculo estabelecido com a administração pública, a título de emprego, ele é estabelecido ou ele é regido pela CLT. Nós temos muito em caso de emprego público, alguns órgãos da administração pública, como, por exemplo, as autarquias, né? Normalmente o ingresso se dá através de emprego público, que é regido, muitas das vezes, pela CLT. Então tá, nós estamos vendo aqui que existe uma diferença da prescrição do inciso 2, que fala do servidor público efetivo, aquele que ingressa por carreira, diferentemente daqueles outros agentes do inciso 1 que entraram por mandato, né, por mandato eletivo, daquele servidor ocupante de cargo de carreira, ou melhor, que veio de fora ocupando cargo comissionado. E o legislador fala nesse momento, previu nesse momento, o cargo do servidor público, dizendo que este prazo é aquele que consta das leis específicas de cada ente público. Quando se fala em punição disciplinar, então foi vinculado uma coisa com a outra.
Ou seja, nesses casos do servidor, nós vamos considerar aquilo que o Estatuto do Servidor prevê, tá certo? Eu vou tomar como parâmetro aqui para desenvolver este raciocínio, tomando por base o Estatuto do Servidor Público Federal, porque eu não sei a legislação de cada município que vocês que estão me ouvindo, pode ser diferente um pouquinho do outro, e o Estatuto Federal é um só, né? Então nós vamos dizer que o Estatuto Federal é aquele que foi criado pela Lei 8.112 de 1990. É aquele que dispõe, é a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, tá certo? Então vamos tomar como parâmetro o que diz esse estatuto, o que normalmente é repetido nas leis municipais, tá? Não vai ter quase que certeza que na maioria dos municípios que eu estou dizendo, que vocês estão me ouvindo aí dos municípios brasileiros, repete-se essa regra da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores do Federal, da União, tá certo? Então, nesses casos que nós temos aqui no Estatuto, nós podemos dizer o seguinte: primeiro, a partir de que momento, nesse caso do servidor, eu vou aplicar-lhe a penalidade? A partir de que momento eu vou começar o prazo prescricional, tá? A partir do momento em que a administração toma ciência daquele fato ímprobo ocorrido, da prática daquele ato ímprobo praticado pelo agente. A partir do momento que esta situação vier ao conhecimento da administração pública, a partir dali começa a correr o prazo prescricional, que também é de 5 anos, de acordo com o Estatuto Federal. Para mim poder dizer que houve a prescrição para me aplicar uma pena disciplinar a um servidor da União, eu tenho prazo de 5 anos para mim poder instaurar um processo administrativo disciplinar e aplicar a esse servidor uma penalidade, contados de 5 anos da data do fato, ou não do fato, da data em que esse fato ocorrido chegou ao conhecimento da administração. Então, o marco inicial para a contagem é a data em que a administração pública tomou conhecimento da ocorrência desse fato disciplinar por parte do servidor. E, da mesma forma, considera-se a data do fato em que tomou conhecimento do ato ímprobo também praticado pelo servidor. Esta data pode ser alterada numa determinada situação, ou seja, pode não ser de 5 anos. Vou explicar quando. Por exemplo, se esse fato ímprobo praticado pelo servidor público também constituir ou for capitulado como crime previsto no Código Penal brasileiro, este prazo é aquele que nós temos estabelecido no artigo 109 do Código Penal brasileiro. Este prazo, existe uma tabelinha no artigo 109 do Código Penal brasileiro que, de acordo com a pena que é prevista para o crime que a pessoa praticou, existe o tempo de prescrição. Então, é um pouquinho diferente se esse fato, ao mesmo tempo, constituir ato de improbidade e crime, o prazo é regulado pelo Código Penal no artigo 109, e não esse prazo de 5 anos. Se foi só improbidade, se o município entendeu que o ato é só ímprobo, se o Ministério Público entendeu que o ato é só ímprobo, que não houve crime, conta-se 5 anos a partir da data em que a administração pública tomou conhecimento. Também conta-se esse prazo a partir do momento que tomou conhecimento, no caso de constituir improbidade e crime. Só que o prazo não é de 5 anos. O prazo vai ser estabelecido no artigo 109 do Código Penal, que é variável de acordo com a pena atribuída ao crime que supostamente tenha sido praticado pelo agente público. Então, são diferentes. Se foi praticado durante o exercício da atividade do servidor público e não constituiu crime, são 5 anos a partir da ciência que a administração teve deste ato. Mas se tomei ciência hoje, mas o fato também constitui crime,
eu vou me recorrer ao artigo 109 do Código Penal, ver qual que é a pena desse crime, para me saber qual que é o prazo prescricional para o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, tá certo? Se, por exemplo, instaura-se na administração pública uma outra situação, um processo de sindicância ou um processo administrativo disciplinar para apurar a falta de um servidor, que constitui em tese também improbidade administrativa, com a instauração deste procedimento administrativo de sindicância ou de processo administrativo, eu posso dizer que houve aí a interrupção da contagem do prazo prescricional. Então, se eu instaurei um procedimento administrativo para apurar esse fato, parou-se a contagem do prazo até ali. Eu conto da data que eu tomei conhecimento até a instauração, e esse prazo continua a ser contado depois que houver a decisão pela autoridade competente no processo administrativo respectivo, seja ele de sindicância, seja ele de processo administrativo disciplinar. Então, se eu tomei conhecimento, levei um mês para instaurar o processo, já começa a contar um prazo de 30 dias, de um mês. Instaurei um procedimento administrativo de sindicância, ficou interrompido o prazo, terminei o processo, saiu a decisão, publiquei a decisão administrativa no painel ou no jornal de costume que eu tenho, a partir da data da publicação dessa decisão, recomeça a contagem do prazo de 5 anos para que eu possa punir ou propor a ação contra o agente público, servidor público ímprobo, ou o prazo previsto no artigo 109 do Código Penal também, tá certo? E nós podemos dizer que a própria Lei 8.112 de 1990 traz uma previsão expressa dizendo o seguinte, que a autoridade administrativa que tenha poder para instaurar processo administrativo disciplinar, processo de sindicância, aplicar punições aos seus subordinados, que são servidores públicos, se não instaurar este procedimento, se deixar que isto venha prescrever, essa autoridade administrativa poderá também ser responsabilizada por omissão, por não ter agido. Podemos dizer que esta penalidade ou esta responsabilidade também pode ser atribuída aos membros da comissão processante que não atuarem em tempo hábil, que não desenvolveram seus trabalhos e que deixe com que esse processo prescreva. Apesar de que os membros da comissão processante estariam até um pouco fora de tudo isso, porque a contagem se vai dar a recontagem de prazo, né, o reinício de contagem, a partir da publicação da citação, da publicação da decisão administrativa. Então, os membros estariam trabalhando aí, vamos dizer assim, dentro desse período em que o processo foi interrompido. Toda esta matéria que eu estou dizendo para vocês da Lei 8.112, dessa aplicação de prazo ao servidor público, desses 5 anos aí da pena de demissão a bem do serviço público, que é considerado como o primeiro marco de contagem, a questão da aplicação subsidiária aí da contagem do prazo do Código Penal, do artigo 109, quando o mesmo ato constitui ato ímprobo e ato criminoso, nós temos esta previsão na Lei 8.112 de 1990, que, se não deveria ser estendida também a todas as leis municipais que tratam do Estatuto do Servidor Público Municipal, seja ele do âmbito do Executivo ou do Legislativo. Se vocês quiserem consultar para verificar tudo isso que eu disse, fazer um estudo mais aprofundado, vamos dizer assim, basta verificarem os artigos 142, parágrafos 1º a 4º e 169, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 1990, para vocês verificarem tudo isso que eu estou falando. Com isso, eu estou encerrando mais este vídeo, onde falei sobre a hipótese do inciso 2 do artigo 23 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei número 8.429 de 1992, tá certo? Encerrarei este assunto da prescrição no próximo vídeo, quando falarei sobre aquela hipótese de prazo prescricional do inciso 3 do artigo 23
da Lei de Improbidade Administrativa. E, na sequência, falaremos sobre, especificamente, da ação judicial de improbidade administrativa, sobre todo o rito processual, os recursos cabíveis, tudo aquilo que se desenvolve no decorrer de um processo judicial envolvendo uma ação de improbidade administrativa. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, tá certo? Se você gostou, coloque aí o seu like, vai lá, inscreva-se no nosso canal, fortaleça o nosso canal para que nós possamos trazer outros vídeos para vocês interessantes, para que você possa receber o nosso vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.